Capítulo 2. Manifestações físicas. Mesas girantes. 60. Dá-se o nome de manifestações físicas aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda vontade. Os outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro senão destes últimos. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular dado a uma mesa. Este efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa, sendo sobre a qual mais se exercitou, porque era a mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos nos referir a estes últimos tempos, porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados, e não pode ser de outra maneira. Uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzido em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes. Esse fenômeno, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões. Depois foi abandonado para passar a outras distrações, porque não era senão um objeto de distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes. A moda para as pessoas frívolas, que raramente consagram 2 invernos ao mesmo passatempo, e que coisa prodigiosa para elas. Dispensaram 3 ou 4 a este. Para as pessoas graves e observadoras, daí saiu alguma coisa de sério que prevaleceu. Se negligenciaram as mesas girantes, foi para se ocuparem das consequências muito mais importantes em seus resultados. Trocaram o alfabeto pela ciência, e eis todo o segredo deste aparente abandono do qual tanto ruído fizeram os ridicularizadores. Como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e a esse título nós lhes devemos algum desenvolvimento, tanto mais que, apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas será mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. 61. Para a produção do fenômeno, é necessária a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial e que se designam sob o nome de médiuns. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que, na quantidade, pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos. Quanto àqueles cuja mediunidade é nula, sua presença é sem nenhum resultado, e mesmo mais nociva que útil, pela disposição de espírito que frequentemente carregam. Os médiuns gozam, sob esse aspecto, de uma força mais ou menos grande, e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente uma pessoa médium poderosa produzirá ela sozinha mais do que 20 outras reunidas. Lhe bastará pousar a mão sobre a mesa para que no instante se mova, se eleve, tombe, dê saltos ou gire com violência. 62. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica. Só a experiência pode fazê-la conhecer. Quando, em uma reunião, se quer ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, pousar as mãos estendidas em cima, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, se havia indicado várias precauções, depois reconhecidas como absolutamente inúteis. Tal é, por exemplo, a alternância dos sexos. Tal é, ainda, o contato dos dedos mínimos das diferentes pessoas, de maneira a formar uma cadeia não interrompida. Esta última precaução havia parecido necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência demonstrou sua inutilidade.
A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência se o efeito se faz esperar. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força medianímica dos coparticipantes. 63. Dizemos ainda que a forma da mesa, a substância da qual foi feita, a presença de metais, da seda nas vestes dos assistentes, o dia, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Só o volume da mesa tem alguma importância, mas somente no caso de que a força medianímica seja insuficiente para vencer a resistência. Em caso contrário, uma única pessoa, uma criança mesmo, pode fazer erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover a menor mesinha. Estando as coisas nesse estado, quando o efeito começa a se manifestar, ouve-se, geralmente, um pequeno estalido na mesa.